Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série Leitura Comentada de algumas obras de Jean Piaget. No vídeo anterior, vimos que o prefacista Oliver Rodet contextualiza a obra, Psicologia da Inteligência, e aponta algumas relações que Piaget faz com outros autores. E isso é bacana porque mostra o quanto o Piaget dialogava com outros autores, com outros pensadores, com outras ideias vigentes à sua época. Eu chamo a atenção para isso porque eu só pude ter contato com essa perspectiva, essa característica de Piaget a partir da leitura das obras. E isso é importante, saber que ele dialogava, que ele considerava outras linhas teóricas, outras perspectivas e o quanto o seu trabalho era enriquecido com todos esses saberes. Hoje vamos dar continuidade à leitura com o prefácio que o próprio Jean Piaget escreveu. Vamos lá? Um livro sobre a psicologia da inteligência seria suscetível de abranger a metade do domínio da psicologia. As páginas seguintes limitam-se a esboçar um ponto de vista, ou seja, o da constituição das operações, e situá-lo o mais objetivamente possível no conjunto daqueles que já têm sido propostos. Vou chamar a atenção logo aqui nesse início. As operações mentais foi ou era um dos focos centrais do trabalho de Piaget. A gente às vezes nos cursos, nas academias, ouve falar muito dos estágios, das fases de desenvolvimento da cognição. Claro, isso é bem conhecido na obra de Piaget. Porém, as operações mentais, ou seja, de uma forma resumida, a nossa capacidade de criar relações cognitivas, de pensamento, de ideias, era ou foi um dos fatores que mais chamou a atenção a Piaget e mais impactou na produção do seu trabalho. Trata-se, em primeiro lugar, de caracterizar o papel da inteligência em relação aos processos adaptativos em geral, capítulo 1, e, em seguida, de mostrar, pela análise da psicologia do pensamento, que o ato da inteligência consiste essencialmente em agrupar operações de acordo com determinadas estruturas definidas. Capítulo 2. Concebida, deste modo, como uma forma de equilíbrio para a qual tendem todos os processos cognitivos, a inteligência suscita o problema de suas relações com a percepção. Capítulo 3. Com o hábito. Capítulo 4. Assim como as questões de seu desenvolvimento, capítulo 5, e de sua socialização, capítulo 6. Eu acho fascinante esse primeiro parágrafo aqui do prefácio que Piaget faz, porque às vezes a gente vai, e alguns críticos também vão fazer essa colocação, de que Piaget desconsiderava uma série de outros fatores, ou que a falta de abordagem de outros aspectos que envolvem a nossa construção, o nosso desenvolvimento, impactaram negativamente o trabalho de Piaget, comprometeram esse trabalho. E aí a gente vai ver Piaget falar das operações relacionando com estrutura, relacionando com processo adaptativo, relacionando com percepção, relacionando com hábito, relacionando com o seu próprio desenvolvimento, e aqui que eu acho fascinante e pouco falado, pouco comentado, relacionando com socialização. Olha como a leitura vai ficar interessante. Apesar da abundância e do valor dos trabalhos conhecidos sobre essa temática, a teoria psicológica dos mecanismos intelectuais ainda é incipiente. E começamos apenas a entrever o gênero de precisão que ela poderia comportar. É esse sentido da pesquisa em curso que tenho procurado exprimir. Pessoal, vocês vão ver que nas páginas que estão sendo exibidas aqui, há algumas marcações
é que eu peguei o meu próprio livro de estudos e eu gosto muito de fazer anotações no livro, ir marcando com os marcadores e fazendo apontamentos. Então, vocês vão ver uma página marcada com as minhas anotações, ok? Este pequeno volume contém a substância das aulas que tive o privilégio de ministrar em 1942 no Collège de France, em um momento em que os professores universitários tinham necessidade de demonstrar tanto sua solidariedade diante das violências suportadas, quanto sua fidelidade aos valores permanentes. Ao reescrever estas páginas, não posso deixar de mencionar o acolhimento que me reservou o meu auditório, assim como os contatos com o meu mestre, P. Janet, e os meus amigos, H. Pierron, Henri Vallon, P. Guilherme, G. Bachelard, P. Manzon Orcel, M. Maus, e ainda tantos outros, sem esquecer meu prezado I. Meyerson, que participava da resistência em outro lugar. A nota de rodapé que tem aqui, o polonês Ignaz Meyerson chegou a Paris em 1905, cidade que concluiu os cursos de medicina e filosofia, tendo obtido a naturalização francesa em 1923. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da resistência ativa à invasão nazista na cidade de Toulouse. Após 1945, sua atenção se volta exclusivamente para a psicologia histórica. Chamo a atenção que a produção desse material, dessas aulas e de outros trabalhos de Piaget que se deram durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava ali na Europa, né? Passaram um período de constante turbulência, de constante tensão por conta da própria guerra. E aí fazer uma produção, trabalhar com tranquilidade ou com a devida tranquilidade e atenção que o assunto requer diante de uma guerra estourando em suas proximidades, não é para qualquer um, certo? Prefácio da segunda edição, do próprio Jean Piaget. O acolhimento reservado a esta pequena obra foi, de modo geral, favorável, o que nos incentivou a reimprimi-lo sem mudanças. No entanto, uma crítica foi dirigida com frequência contra nossa concepção sobre a inteligência, a saber, ela não faz referência ao sistema nervoso, nem à sua maturação no decorrer do desenvolvimento individual. Existe aí, cremos nós, um simples mal-entendido. Tanto a noção de assimilação, quanto a passagem dos ritmos às regulações e destas às operações reversíveis, exigem uma interpretação neurológica e ao mesmo tempo psicológica, entre parênteses, e lógica. Ora, longe de serem contraditórias, estas duas interpretações só podem harmonizar-se. Em outras obras, teremos a oportunidade de nos explicar sobre esse ponto essencial, mas nunca nos sentimos em condições de abordá-los antes de ter concluído as pesquisas psicogenéticas de detalhe, cuja síntese é apresentada precisamente neste pequeno livro. É preciso pontuar uma coisa muito interessante, muito importante na obra de Piaget. Repare que aqui, logo na introdução, ele está trazendo conceitos, assimilação, regulações, operações reversíveis. Só que nessa página eu vejo logo 3 conceitos, que ele não necessariamente esmiuça aqui nessa obra. Ele vai falar desses conceitos esmiuçadamente em outras obras. Por isso que é importante você fazer uma leitura de Piaget interlivros. Porque é comum no seu escrito ele trazer conceitos que ele não destrincha naquela referida obra. Ele vai explicar em uma outra e é preciso ter esse conhecimento do que significa uma assimilação, do que significa uma regulação, o que significa uma operação reversível, para entender o que ele está querendo dizer naquela referida obra. Portanto, às vezes não basta você pegar um livro em si e fazer o estudo, certo? É necessário buscar
esses conteúdos, esses conceitos nos outros livros que ele explica isso mais detalhadamente. Primeira parte, a natureza da inteligência. Inteligência e adaptação biológica. Qualquer explicação psicológica acaba por apoiar-se mais cedo ou mais tarde na biologia ou na lógica, entre parênteses, ou na sociologia, mas esta, por sua vez, depara-se com a mesma alternativa. Para alguns, os fenômenos mentais só se tornam inteligíveis mediante sua vinculação ao organismo. Essa maneira de pensar impõe-se, efetivamente, no estudo das funções elementares, percepção, motricidade, etc., das quais depende a inteligência em seus primórdios. Mas é impossível ver como a neurologia poderá, algum dia, explicar o motivo pelo qual 2 e 2 fazem 4, ou as leis de dedução se impõem necessariamente ao intelecto. Daí a segunda tendência, que consiste em considerar as relações lógicas e matemáticas como irredutíveis, além de associar a análise de tais relações à das funções intelectuais superiores. Chamo a atenção aqui para um conceito que está, um pressuposto que está passando aqui, circulando aqui na ideia de Piaget, que diz respeito à importância que tem os estados elementares na formação dos estados mentais intelectuais superiores. Tá? Essa ideia de que há uma importância significativa, muito grande, nos estágios mais elementares, como ele cita aqui, o momento da motricidade ou da psicomotricidade, para amparar e fundamentar estágios de operações intelectuais mais superiores ou mais elevadas, são de extrema importância. Por isso, no caso, fazendo uma análise pedagógica dessa ideia, é super importante as etapas da educação infantil, por exemplo. Às vezes a gente vai levar os nossos filhos, ou vai conceber essa etapa como algo assim mais simples, mais esvaziada, para a ideia de Piaget, para o seu entendimento de desenvolvimento da cognição, da inteligência. Todos os momentos que antecedem um estado superior, um estado de maior elaboração, de maior complexidade cognitiva, necessitam de um bom desenvolvimento, uma boa maturação e organização das etapas inferiores, certo? A única questão é a de saber se a lógica, ao escapar às tentativas de explicação por parte da psicologia experimental, tem legitimidade, em compensação, para fornecer qualquer explicação a respeito da experiência psicológica como tal. A lógica formal, ou logística, constitui simplesmente a axiomática dos estados de equilíbrio do pensamento. E a ciência axiomática e a ciência real, correspondente a essa axiomática, nada é além da própria psicologia do pensamento. Distribuídas assim as tarefas, a psicologia da inteligência deve continuar levando em consideração, com toda certeza, as descobertas logísticas. No entanto, estas nunca conseguirão ditar ao psicólogo suas próprias soluções. Elas limitar-se-ão a formular-lhes problemas. Temos de partir, portanto, dessa dupla natureza, biológica e lógica da inteligência. Os 2 subcapítulos seguintes têm o objetivo de delimitar essas questões prévias e, sobretudo, de procurar reduzir à maior unidade possível, no estado atual dos conhecimentos, esses 2 aspectos fundamentais, mais aparentemente irredutíveis da vida do pensamento. Pessoal, chama a atenção a um movimento que é constante na obra de Piaget, que talvez beba muito do cartesianismo, ou seja, ele vai lá procurar dividir em partes um determinado aspecto, como ele está procurando fazer uma leitura psicológica e biológica
uma leitura biológica e lógica da inteligência, mas ele não deixa de depois reunir novamente esses aspectos, essas dimensões, para procurar a síntese disso que foi separado cartesianamente para uma análise de suas particularidades, certo? Talvez existam problemas aí nesse processo de dividir para depois juntar, porque se afirma que depois que você junta o que foi separado, você já não tem o mesmo todo que tinha anteriormente e tal, mas estamos falando de uma construção aqui da década de 40 do século passado, e que ele estava assim, as ideias cartesianas estavam ainda muito fortes, um pensamento mais contemporâneo, pós-moderno, que vinham questionando esse estruturalismo, não estavam tanto ainda em circulação, principalmente em um momento em que em uma região em guerra, tá? Como foi o período que Piaget escreveu esse livro. Situação da inteligência na organização mental. Qualquer conduta, entre parênteses, conduinte, e tem uma nota de rodapé aqui, ou seja, os comportamentos, incluindo a consciência, que isso está em uma outra obra de Piaget, A Psicologia da Criança, tratando-se, seja de um ato executado exteriormente ou interiorizado no pensamento, apresenta-se como uma adaptação, ou melhor dizendo, como uma readaptação. O indivíduo age apenas ao experimentar uma necessidade, ou seja, se o equilíbrio entre o meio e o organismo é rompido momentaneamente. Nesse caso, a ação tende a restabelecer o equilíbrio, isto é, precisamente a readaptar o organismo. Entre parênteses, Claparede, que é um outro autor. Uma conduta é, portanto, um caso particular de intercâmbio entre o mundo exterior e o sujeito. Mas, contrariamente às trocas fisiológicas que são de ordem material e supõem uma transformação interna dos corpos em interação, as condutas estudadas pela psicologia são de ordem funcional e se efetuam a distâncias cada vez maiores no espaço, percepção, etc., e no tempo, memória, etc., além de seguirem trajetórias cada vez mais complexas, retornos, rodeios, etc. Concebida assim em termos de intercâmbios funcionais, a conduta supõe, por sua vez, dois aspectos essenciais e estreitamente interdependentes, um afetivo e outro cognitivo. As relações entre a afetividade e o conhecimento têm sido objeto de um grande número de debates. Segundo P. Janet, deve-se distinguir a ação primária, ou relação entre o sujeito e objeto, entre parênteses, inteligência, etc., da ação secundária, ou reação do sujeito à sua própria ação. Tal reação, que constitui os sentimentos elementares, consiste em regulações da ação primária e garante o dispêndio das energias interiores disponíveis. Repare que aqui ele está falando muito de regulação, tá? Regulação, de forma resumida, é uma atividade, digamos, fisiológica, e esse fisiológico aqui entre aspas, porque estamos falando de processo mental, então não é tão fisiológico assim, mas seria uma atividade do próprio organismo, seria uma atividade da própria intelectualidade, do próprio intelecto, que é você organizar ou ajustar toda a sua estrutura cognitiva presente até então após um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é um conhecimento novo, um desafio novo, uma experiência nova que o indivíduo vive. Então, por exemplo, até aqui eu estou com essa, digamos, né, dando um exemplo assim para tentar ilustrar.
eu estou com essa organização mental, essa organização intelectual. Se chega aqui alguém agora para mim e fala uma frase em inglês, eu vou precisar buscar os meus conhecimentos prévios, a minha interpretação, aquelas palavras, e de qualquer forma eu vou precisar fazer uma readaptação, eu vou precisar fazer novas regulações, novos processos cognitivos para compreender e dar uma resposta a essa frase, a essa implicação, esse desequilíbrio que chegou até mim naquele instante, vindo de um outro idioma, por exemplo. Mas, ao lado dessas regulações que determinam efetivamente a energética ou a economia interna das condutas, convém, em nossa opinião, reservar um lugar àqueles que regulam sua finalidade ou seus valores. Além disso, tais valores caracterizam o intercâmbio energético ou econômico com o meio exterior. Segundo Claparede, os sentimentos fixam um objetivo à conduta, enquanto a inteligência se limita a fornecer os meios, a técnica. Mas existe uma compreensão tanto dos objetivos quanto dos meios, e ela modifica, inclusive, incessantemente a finalidade da ação. Na medida que o sentimento dirige a conduta, ao atribuir um valor a seus fins, convém, portanto, se limitar a dizer que ele fornece as energias necessárias à ação, enquanto o conhecimento lhe imprime uma estrutura. Daí a solução proposta pela psicologia, chamada da forma. A conduta supõe um campo total, abrangendo o sujeito com os objetivos, e a dinâmica desse campo constitui os sentimentos. Lewis. Enquanto sua estruturação é garantida pelas percepções, pela motricidade e pela inteligência. Adotaremos uma fórmula análoga, mas com a seguinte precisão. Além do campo atual, os sentimentos ou as formas cognitivas dependem de toda a história anterior do sujeito ativo. Portanto, diremos simplesmente que cada conduta supõe um aspecto energético ou afetivo, além do aspecto estrutural ou cognitivo, o que reúne de fato os diversos pontos de vista precedentes. A complexidade do pensamento de Piaget para formular uma psicologia da inteligência ou uma explicação biológica do conhecimento, da construção de conhecimento, ela é muito complexa, no sentido de envolver vários elementos, né? Estamos falando aqui, ou ele está falando aqui, né, de afeto, de estrutura, de cognição, de aspecto energético, que eu ainda não consegui situar ao certo o que isso quer dizer, o que impõe a gente um estudo mais detalhado, mais pausado desses conceitos. Estamos fazendo aqui uma leitura comentada, porém há uma necessidade de mergulhar em cada aspecto desse para entender ou tentar entender realmente o que é que Piaget está entendendo, está querendo dizer com determinado termo. Todos os sentimentos consistem, efetivamente, seja em regulações da energia interna, sentimentos fundamentais de P. Janet, interesse de Claparede, etc., seja em regulagens dos intercâmbios de energia com o exterior, valores de todos os gêneros, reais ou fiduciários, desde as desejadas peculiaridades ao campo total de K. Lewis e as valências de E.S. Russell, até os valores interindividuais ou sociais. A própria vontade deve ser concebida como um jogo de operações afetivas, portanto energéticas, incidindo nos valores superiores e tornando-os suscetíveis de reversibilidade e de conservação, sentimentos morais, etc., paralelamente ao sistema
das operações lógicas em relação aos conceitos.